Eu citei aqui questões do Irã na nossa escalada de destaques e agora a gente coloca ainda mais atenção às questões militares, de ataques. Um ataque do Irã destruiu um avião militar dos Estados Unidos, que é vital para monitorar e rastrear ameaças no ar na guerra do Oriente Médio. É o chamado E-3 Sentinela, avaliado em quase 3 bilhões de reais. Américo Martins está de volta, Diego Pavão também, para nos explicar exatamente como funciona. Américo, bem-vindo de novo e pela primeira vez hoje, Diego Pavão com a gente. Bem-vindo, Pavão. Obrigado, Elisa. E aí, o que temos aqui de explicações de olhares e, puxa vida, quase 3 bi de reais? Chama muito a atenção o valor dessa aeronave, Elisa, mas mais do que isso, é um grande exemplo da guerra assimétrica que o Irã está desenvolvendo neste momento. Eles usam armamentos muito simples, baratos, como, por exemplo, drones, que custam uma fração mínima desse valor, quase 3 bilhões de reais, um avião como esse, e eles conseguem atingir duramente os Estados Unidos, apesar de estarem, claro, levando estão sendo atacados de uma forma muito forte pelos americanos, não conseguem necessariamente se defender. Mas quando atacam de uma maneira certeira e acabam atingindo, por exemplo, esse avião, que é muito importante porque ele consegue monitorar do ar muitas das ações dos inimigos, como o Diego vai contar pra gente. É isso, é um avião extremamente sofisticado. Primeiro, bom dia, Américo, bom Elisa, dia, é um prazer estar aqui com você no estúdio, Américo. É um avião extremamente sofisticado, extremamente caro, como a gente viu. Ele é um avião que não é aquele avião que carrega bombas, mísseis. É um avião que, inclusive, a Força Aérea Americana tenta manter longe da zona direta ali de conflito. E quando ele está no ar, ele é geralmente protegido por jatos militares que sobrevoam ali ao lado dele, justamente para que se evite um ataque. Esse ataque aconteceu com ele em solo e se levanta muitas questões sobre como os iranianos descobriram a localização desse avião e até se levanta a possibilidade de que a Rússia tenha fornecido alguma informação de inteligência sobre a localização desse avião. A gente preparou uma tela para mostrar como funciona esse avião chamado de E-3 Sentinela. Sentinela é aquele que fica lá do alto vigiando e é exatamente isso que esse avião faz. Na prática, ele é uma torre de comando militar, torre de controle aéreo militar que fica no ar. É um centro de comando e vigilância, é responsável por repassar as informações a quem interessa, por exemplo, repassar ao Pentágono, repassar a outros centros militares, outras bases militares, o que ele está vendo lá de cima, o que ele monitora lá de cima. São 600 alvos monitorados ao mesmo tempo nesse avião e tudo com a ajuda dessa antena imensa que fica em cima dele, essa estrutura preta em cima do avião. Para a gente ter uma ideia, se um míssil é lançado ali de uns 300 quilômetros de distância mais ou menos, esse avião vai conseguir detectar esse lançamento mais ou menos 85 minutos antes do que um radar que esteja em terra. Ou seja, a resposta aqui nesse caso é para ser precisa e rápida, para caso venha um ataque. É uma área de cobertura que ele tem de mais de 310 mil quilômetros quadrados. Só para a gente ter uma ideia, isso é mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo. Nossa. Ele consegue ter toda essa amplitude para monitorar ameaças externas como mísseis, drones. Ele também consegue monitorar até tanques que estão em solo. Ele tem pelo menos 4 tripulantes que fazem a operação ali de voo mesmo desse avião, só que ele pode ir com 13 a 19 especialistas, e aí esses especialistas são justamente essas pessoas que monitoram os radares, são esses controladores militares de voo, conseguem detectar essas ameaças que vêm de longe e aí gerar uma resposta a cada setor responsável, vamos dizer assim, da guerra. E por último, os Estados Unidos hoje têm uma frota de 17 aeronaves dessa. O problema é o seguinte, esse é um número que em 2015 ele era de 32, agora ele caiu para 17. Por que acontece isso, Elisa e Américo? É um avião que está ficando mais velho, ele está ficando mais obsoleto, vamos dizer assim. Tem aeronaves desse tipo que entraram em operação na Força Aérea Americana na década de 70. Aos poucos se vai perdendo esses aviões e agora são 17. Outros países do mundo têm aviões parecidos.
até com uma frota um pouco menor. A OTAN, por exemplo, tem 14 aviões que operam dessa forma, que servem justamente para monitorar essas ameaças que vêm de fora, só que numa amplitude muito maior, que é o caso desse avião. Como eu disse, ele consegue cobrir uma área equivalente a quase o estado de São Paulo inteiro. Impressionante. Isso em pleno ar. Então, realmente impressiona. E agora se fala muito sobre como os Estados Unidos vão ficar sem esse avião, já que o Irã destruiu, como isso vai afetar a guerra. Claro, esses ativos militares são sempre movimentados quando há uma falta deles, né? Essa imagem é exatamente do avião destruído. Exatamente. Exato. Ou seja, todo o dinheiro que foi pelo ralo, né, todo esse investimento. Agora, Américo, essa questão, o Diego nos fala sobre suspeitas de que os russos tenham ajudado. Porque existe ali uma convergência de informações, repasse de informação para que estejam alinhados, e os russos têm ali uma inteligência também bastante eficaz. Sim, muito sofisticada também, e a inteligência é uma parte fundamental nessa guerra. Este é um avião que é utilizado como inteligência para defender as forças americanas, mas também para atacar, saber aonde atacar as forças iranianas. E já havia a suspeita de que os russos estavam, de fato, ajudando os iranianos com informações de inteligência. Ou seja, aonde atacar, aonde estão os alvos mais valiosos dos Estados Unidos nessa guerra. Por quê? Porque o Irã tem poucos mísseis, tem poucos drones, precisa, de certa forma, economizar ou atirar esses mísseis contra alvos certeiros, aqueles que vão causar eficaz, maior né? dor, mais eficaz. E eles atingiram esse avião, que é um avião muito importante, como o Diego acabou de nos descrever, e só poderiam ter feito isso se eles soubessem exatamente aonde estava esse avião, ainda mais em solo. Teve um problema de defesa dos americanos nisso, e daí a suspeita de que quem teria passado essa informação a eles? Os russos. E isso também aconteceu em outros ataques similares contra alvos específicos. Então, para o Irã é importante que esses alvos sejam certeiros. O alcance, a gente vê que cada vez mais não é só o que importa também é a precisão. Sim. Onde acertar. E exatamente isso, a precisão que vem dessas informações de inteligência. Pode vir de uma inteligência interna mesmo, sim, mas pode ser repassado, por exemplo, por inteligência externa, como é o caso desse que se suspeita que tenha vindo da Rússia.